Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e o seu livro, o seu material didático para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nós iremos falar sobre os reinos africanos. Inicialmente, vamos falar sobre as características gerais desse reino, certo? Sobre as características gerais. Inicialmente, o estudo dos reinos africanos, ele acabou sendo um pouco complicado ali montar toda a história desses povos, porque dificilmente eles deixavam algo escrito. Porque os conhecimentos entre os reinos africanos, entre as pessoas dos reinos, era transmitida de forma oral. As pessoas mais velhas contavam as histórias, os ensinamentos para os mais novos, não deixavam muita coisa escrita. E eles começaram essa parte deixaram de ser nômades quando eles começaram a desenvolver as atividades de agricultura e pecuária e deixaram de lado a caça e a coleta, de um certo modo, porque desenvolveram técnicas de agricultura e de pecuária que os ajudavam a se manter fixo em apenas um local, sem precisar ficar mudando de local em local, como eles faziam antes. Um etnobotânico francês, ele determinou os reinos africanos serem um berço agrícola primário, certo? Essa etnobotânico é uma ciência que estuda a relação que existe entre o cultivo de plantas e os grupos humanos, certo? E ele chamou de berço agrícola primário porque nesses reinos foi encontrado vestígios do desenvolvimento agrícola de milho, trigo e café, por exemplo. E aí eu trouxe uma imagem representativa do território africano e as imagens que representam os reinos que lá existiam. A primeira civilização que nós iremos estudar é a civilização Noque, que ela não tinha sido ainda descoberta nem nada do tipo. O que é que aconteceu? Foi achado pelos historiadores essa escultura aí, que não era de nenhum povo já estudado. E daí eles começaram a investigar e descobriram a origem da civilização Noque, que ela surgiu na Idade dos Metais e acharam vários vestígios que eles moldavam as pedras, então eles se encaixavam no período da Idade dos Metais, a parte da pedra polida eles também se encaixavam, e eles viveram de 1000 a.C. até 500 depois de Cristo, certo? Eles acreditavam, os historiadores acreditam, que essa civilização desapareceu por conta que eles queimavam peças de ferro e acabaram liberando muitos gases ou muitas coisas que acabou ocasionando um desequilíbrio ambiental que ocasionou a morte da civilização Noque, o desaparecimento, certo? O próximo reino que nós iremos estudar é o reino de Kush, que ele surgiu depois que o território próximo ao rio Nilo foi dividido, sendo o Alto Nilo, Pouat, e o Baixo Nilo, Kush. Foram os dois reinos que surgiram após a divisão ali dos territórios próximos ao rei Nilo. O reino Kush era controlado pelo Egito, certo? Aí uma imagem onde eles se encontravam e mais na frente eu irei falar sobre essas pirâmides. Agora nós iremos falar sobre o período Napata, que foi quando os Kushitas conseguiram derrotar alguns guerreiros do Egito que se encontravam ali no território e conseguiram determinar conseguiram sua independência e formaram sua própria dinastia, certo? Eles pegaram e a capital agora do reino Kushita era a Níbia de Napata, certo? Era nesse território. Eles foram invadidos pelos persas e também pelos assírios, pelos egípcios. Isso fez com que, como uma forma de defender o seu território, eles mudaram a capital de Napata para Meroé, que era uma cidade onde eles iriam
ter mais vantagens estratégicas e outros recursos econômicos que ajudariam no desenvolvimento da sua cidade. Então, eles transferiram a capital de Napata para Meroé para poderem combater com mais estratégia os povos que estavam tentando invadir seu território. O rei era escolhido de forma não hereditária. Eles eram escolhidos de acordo com a sua estatura e sua força, certo? Não era de forma hereditária, porque normalmente o trono ele é do pai para o filho, aí o filho dele vai herdar sempre na mesma família. Já no reino cuxita não, está relacionada à estatura e à força dos candidatos. As mulheres tinham um papel fundamental na estrutura da monarquia meródita, porque elas trabalhavam como conselheiras, gestoras e até mesmo líder dentro da sociedade. Os cuxitas eles também desenvolveram o comércio, certo? E os reis, assim como no Egito, também eram sepultados em pirâmides, só que as pirâmides eram bem menores e bem mais pontiagudas. Aqui uma imagem das pirâmides. E esse foi o nosso estudo sobre os reinos africanos. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para ter acesso a todas as aulas e assistirem quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!